Bom, pessoal, então nós já vimos duas coisas importantes sobre a filosofia do Kant, né? A primeira é que tempo e espaço são as condições de possibilidade dos juízos sintéticos a priori na matemática, né? E agora a gente viu que as categorias são as condições de possibilidade dos juízos sintéticos a priori na física. Só que agora a gente precisa então perguntar o seguinte: o que o Kant quis demonstrar com tudo isso? Ele quis demonstrar que as condições do conhecimento são ao mesmo tempo as condições da objetividade. E como é que a gente vai entender isso? Bom, vamos pegar a primeira parte do problema, né? O que são as condições do conhecimento? Para o Kant, o conhecimento é um conjunto sistemático de teses, de afirmações matemáticas, de fórmulas, de afirmações formuláveis em matemática, né, que expressam, né, aquilo que as coisas reais são. E como que elas são efeitos de outras, percebem? A relação causal, né? E as leis dessas causas. Então vejam que o ponto de partida do Kant é essa ideia, né, que a gente tem de um conhecimento da natureza, né, que é ao mesmo tempo universal e necessário, né? E esse é o ponto de partida dele. Só que aí vem um segundo problema, uma segunda parte do problema. Que a gente tem um conhecimento universal e necessário da natureza, né? Isso ele não duvida, né? Aliás, ele parte disso. Ele parte disso através das leis da física de Newton, né? Então, nós temos sim um conhecimento universal e necessário da natureza. Só que agora, né, vem a segunda parte do problema, né, que é saber como que é possível, né, esse conhecimento. Como que é possível que a gente tenha esse conhecimento? Então, bom, para que esse conhecimento, né, universal e necessário que a gente tem da natureza, né, para que ele seja, né, real, então, para que ele exista, é preciso que, para o Kant, é preciso que haja algumas condições, né? E primeiro, por exemplo, é preciso que existam os objetos, que exista objeto. Então, para que a gente tenha conhecimento de objetos, é preciso haver objetos. Então, por exemplo, para que a gente tenha um conhecimento aí de uma árvore, por exemplo, né, é preciso haver uma árvore. Só que é preciso mais que isso. Além desse objeto que eu nomeei árvore, é preciso que esse objeto tenha um ser, né, tenha uma essência.
Então, eu só posso conhecer esse ser, né, esse objeto, vamos dizer assim, né, que eu chamei de árvore, se eu puder tomar consciência do que é o ser da árvore. Então, ela tem necessariamente um ser, né? Ela tem uma essência. Né? Só que, claro, não existe só uma árvore no mundo dos objetos. Né? Então, eu já me dei conta que na natureza existem infinidades de outros objetos, né? Com os seus respectivos seres, né? Suas respectivas essências. E se existem vários objetos aí externo a mim, né, aí na minha frente, né, isso também quer dizer que eles estão, de algum modo, relacionados entre eles. Né? E que tipo de relação, né, que existe entre objetos? Relação de causa e efeito. Né? Relação causal. Né? Uma coisa é efeito de outra. E assim com tudo, com todos, né? Sucessivamente. Né? A relação causal é uma relação de enlace entre as coisas, percebe? E sem que houvesse esse enlace entre objetos, mais variados objetos, a gente não conheceria esses objetos. A gente não conheceria a essência desses objetos. Percebe? E quando a gente diz que conhece a essência dos objetos, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que umas coisas são múltiplas, que são substâncias, né, com propriedades, né, que têm ações e reações. Né, e essas coisas, né, isso a gente diz, né, segundo o Kant, né, que são as próprias categorias que o sujeito tirou de dentro dele, como nós vamos ver mais adiante, né? E como a gente viu um pouco na aula passada, né? Vocês estão lembrados, né? Então essas categorias aí, as categorias são, né, isso que o sujeito coloca para conhecer as leis das coisas. Né? São essas categorias. Né? Vocês podem anotar aí, né? São da quantidade, então, o Kant tira a unidade, a pluralidade e a totalidade, categorias. Né? Do juízo de quantidade, então ele tira as categorias da unidade, pluralidade e totalidade. Do juízo de qualidade, então ele vai tirar as categorias da realidade, da negação e da limitação. Dos juízos de relação, ele vai tirar as categorias de substância e acidente, causa e efeito, né? E interação entre agente e paciente. E dos juízos de modalidade, ele vai tirar as categorias da possibilidade, né, da impossibilidade, da existência, da inexistência, e da necessidade e da contingência. Então, vejam, para o Kant, o conhecimento que nós temos das leis que regem as coisas, esse conhecimento ele nos vem dessas categorias todas aí. Bom, se isso ficou claro de algum modo, então a gente tem que perguntar agora o seguinte: essas categorias são coisas, são formas de conhecimento que as coisas nos dão?
são as coisas que nos dão as categorias. A gente descobre essas categorias porque elas são coisas que nos chegam dos objetos aqui fora. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque essa pergunta implica no seguinte: são as coisas que nos mostram como elas são, que nos mostram essas categorias. E se você perguntar para o Aristóteles, ele vai dizer que em parte sim. Em parte são as coisas que nos mostram essas categorias. E nós compreendemos essas categorias que as coisas nos mostram porque nós temos as mesmas categorias na razão. Mas isso seria o Aristóteles. Para o Kant não é assim. Para o Kant as coisas não nos mostram essas categorias. E ele se fundamenta aí mais ou menos no seguinte, Bom, eu tenho aqui dentro a categoria da unidade, por exemplo. Essa categoria ela não pode ter vindo de nenhum objeto aí fora. Por exemplo, se eu olho esse objeto aqui, se eu olho esse objeto aqui, se eu olho esse objeto aqui, por mais que eu olhe esses objetos, isso não vai me fazer intuir a categoria de unidade, por exemplo. Então, essa categoria ela não pode ter vindo das coisas. Só que o fato é que eu tenho essas categorias. Então, para o Kant, as categorias elas não enviam nem a unidade, nem a totalidade, nem a pluralidade e assim por diante. Só que, claro, as coisas, elas nos enviam alguma coisa sensível. Que aí, nesse caso, é chamado de impressões. Então, essa caneta me envia alguma coisa. Ela não me envia a categoria de pluralidade, por exemplo, mas ela me envia alguma impressão. Alguma impressão sensível ela me envia. E a gente não podia, não poderia, segundo o Kant, ter nenhum conhecimento das coisas se a gente dependesse só da impressão sensível que as coisas nos enviam. A gente não teria um fundamento para o conhecimento. A gente não teria conhecimento das leis que regem a natureza. Por quê? Porque essas leis não estão impressas nas coisas. Impresso na coisa está só a aparência da coisa. E a aparência não vai nos dizer muito mais do que, não vai nos dar nada além do que impressões. E para chegar até aqui, o Kant ele se baseou muito no filósofo inglês, nascido no começo do século XVIII, 1711, se não me engano, chamado David Hume. H-U-M-E, David Hume. Um dos três filósofos empiristas ingleses. Então a gente precisa ver aí o que o Hume diz sobre essas coisas, porque está aí o Kant está baseado nesse Hume. Só que antes a gente dá uma olhadinha no que o Hume diz,
a gente tem que recordar uma coisa importante sobre o que é o conhecimento para esses filósofos modernos, né? Para os filósofos que vêm na linha do Descartes. Então, por exemplo, eu tenho esse objeto aqui na minha mão, né? Bom, se eu digo, né, que eu conheço esse objeto, claro que tem que ter aí uma coisa chamada conhecimento. E, bom, na medida que eu vou pesquisando o que é esse negócio chamado conhecimento, eu percebo que ele se limita, né? Que ele se limita não, que ele se relaciona, né? Que ele interage, se relaciona, né? Com três grandes esferas da filosofia, que são a psicologia, a lógica e a ontologia, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu conheço esse objeto, né, eu estou dizendo que esse conhecimento ele tem uma relação com psicologia, com a psicologia, com a lógica, né, e com a ontologia. Por quê? Porque em relação à psicologia, né, quando eu digo que estou fazendo a experiência desse objeto aqui, eu estou dizendo que estou fazendo uma experiência na minha vida. Isso tem relação com a psicologia, né? Por quê? Porque na medida em que eu me aproximo desses objetos, das coisas, né, e começo a compreender essas coisas, a estudar, enfim, né, tudo isso faz parte do que? Em primeiro lugar, da minha vivência, da minha vida, da minha alma. Então, esse conhecimento ele já tem uma relação com a psicologia, né? Porque a psicologia pressupõe o estudo das vivências da alma. Só que o conhecimento desses objetos também tem relação com a lógica, né? Por quê? Porque se eu vou fazer um enunciado dele, se eu vou falar alguma coisa, vou fazer um enunciado desse objeto, uma tese, uma proposição, uma teoria, uma afirmação, uma negação, né? Tudo isso está dentro da lógica, né? Tudo isso faz parte da lógica, né? Então, o conhecimento também tem essa relação com a lógica, né? O conhecimento também tem essa interação, né, com essa esfera do conhecimento chamada lógica, com essa esfera da filosofia, né, chamada lógica, né? Só que, por outro lado, né, quando eu estou enunciando uma proposição lógica, né, de qualquer objeto, né, eu também estou em contato com o objeto propriamente, né, que é real, fora de mim, né, mas também pode ser ideal, como um ente matemático, né, ou um ente de valor, é uma valência, né? Então, nesse caso, né, pela simples existência desses objetos, fora de mim, né, posso dizer também que os entes matemáticos são fora de mim, né? Porque o número 3 não precisa de mim para existir, né? Ele existe independente de mim. Então, nesse caso, eu estou dizendo que estou tendo uma experiência do conhecimento com uma esfera da filosofia chamada ontologia. Estou fazendo uma relação no conhecimento também com a ontologia, nesse caso, né? Então, o conhecimento, em resumo, é isso. Ele se relaciona, né, com essas três esferas da filosofia. A psicologia, né, a lógica e a ontologia. Bom, acontece, quando a gente fala de Hume, né, acontece o seguinte, que agora, né, para esse filósofo chamado David Hume, né,
O conhecimento ele tem uma origem na psicologia, puramente. Quer dizer, ele tem uma origem na vivência do sujeito. Então, o conhecimento aí para o Hume, ele está especificamente relacionado com a esfera da psicologia. Como se tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, tudo que a gente, né, pode afirmar ou negar de alguma coisa, está fundado na vivência da alma. Está fundamentado na vivência da alma, né, do Hume. Então, na verdade, o método do Hume, ele é o método de análise psicológica aplicado à experiência. Né? Então, uma forma de entender esse método é encontrar sentido psicológico dos termos, o sentido psicológico, né, dos termos filosóficos. Então, por exemplo, quando a gente diz, né, ou quando se diz, né, que as coisas só nos enviam impressões, né, impressões sensíveis. Né? O que significa esse termo para o Hume, impressão? Impressão para ele é um fenômeno psíquico. Né? Só que tem uma pegadinha aí, né, vamos dizer assim. Um fenômeno psíquico é sempre um fenômeno atual. Então, por exemplo, eu estou tendo uma impressão desse objeto aqui. Né? Essa impressão, ela é, em primeiro lugar, um fenômeno, né, uma experiência da minha alma, vamos dizer assim, que acontece agora. Eu estou experimentando agora, na minha vida, essa impressão aqui. Estou tendo uma impressão desse objeto aqui. Então, por exemplo, eu estou tendo uma impressão da cor vermelha. Não sei como vai aparecer para vocês aí, mas eu estou tendo uma impressão da cor vermelha. Essa impressão está se dando aonde? Está se dando na minha alma. Quando? Agora. Nesse instante. Só que é o seguinte também, né? A gente sabe desde lá do Platão, né, que além de impressões, né, a gente tem a ideia das coisas, ideias, a gente tem ideias. Além de impressões, a gente tem ideias. Né? Então eu vejo esse objeto, né, mas eu também tenho ideia desse objeto. Só que para o Hume, né, a palavra ideia, né, ela também tem um significado psicológico. Né? Então a gente pode dizer o seguinte, que eu tive a impressão da cor vermelha, que é a impressão da cor desse objeto. Tá certo? Essa impressão se deu aonde? Se deu na minha alma. Só que agora é o seguinte, eu afasto esse objeto de mim. Né? Eu me afasto desse objeto. E quando eu me afasto desse objeto, né, eu já não tenho mais a impressão da cor vermelha. Só que eu penso a cor vermelha. Eu posso pensar nessa impressão. Posso pensar nessa impressão que eu tive desse objeto de várias maneiras. Recordar o objeto.
né? Imaginar o objeto, né? Imaginar essa cor. E quando eu penso então nessa cor, quando eu imagino essa cor, né? Eu tenho o quê? Eu tenho uma ideia de cor vermelha, uma ideia da cor vermelha. Então, a ideia também é vivência, percebe? Porque, por um lado, então, a gente tem aí a impressão das coisas. E, por outro lado, a gente tem a ideia dessa impressão, correspondente a essa impressão. Então, dessa caneta, né, desse isqueiro, desse papel, eu tenho várias impressões. Né? Isso é uma impressão, isso é uma impressão, isso é uma impressão. Né? Mas eu também tenho várias vivências internas, né, dessas impressões. Né? Internas, né, na minha alma. Né? E essas vivências internas, o Rio me dá o nome disso de ideia. Ideias. Ideias são o nome dessas vivências internas, recordações internas, né? Imaginações internas de alguma impressão externa, que nos foi dada externamente. Então, é claro que dentro dessa lógica aí do Hume, né, a gente tem infinitamente mais ideias do que impressões. Né? Essa caneta, esse isqueiro, né? Eu tenho aqui duas impressões. Né? Posso ter aqui a impressão de vermelho e aqui a impressão de azul, né? Em homenagem ao Grêmio. Só que independente em relação às impressões, né, as ideias são infinitamente maiores. As ideias são infinitamente maiores. Então, por exemplo, eu tive a impressão desse objeto aqui. Uma única impressão, da cor azul. Dessa única impressão eu posso ter incontáveis ideias sobre o azul. Eu posso recordá-lo de diferentes maneiras. Eu posso imaginá-lo de diferentes maneiras. Então, isso quer dizer que nós temos infinitamente mais ideias do que impressões. E aí, também a gente tem que considerar que a impressão é algo que se dá agora. Estou tendo uma impressão agora, atualmente, nesse momento, da cor azul. Nesse instante. Né? É uma vivência atual para mim. E é uma única impressão. Só que depois da impressão atual, eu posso também pensar nessas coisas aí, nessa impressão do azul, por exemplo, de várias maneiras. Eu vou vivenciar essa impressão, né, na minha alma de diferentes modos. Né? E cada uma dessas diferentes maneiras, né, de vivenciar essas impressões internamente, então o Hume chama de ideia. Cada uma dessas diferentes maneiras é uma ideia. Né?
Então eu tenho infinitamente mais ideias do que impressões, né? Eu tenho infinitamente mais ideias do que impressões. Então, as impressões que a gente tem das coisas é sempre atual. Sempre, né? No momento. E são poucas. São poucas. Só que quando a gente vai viver essas impressões, né, na alma, bom, aí a gente pode ter inúmeras ideias sobre aquilo, né, sobre aquela impressão. Então vem daqui o método analítico desse filósofo chamado David Hume. As impressões, para o Hume, é tudo o que está sendo dado aí para nós no momento. Tudo que nos está sendo dado desde fora, né, no momento presente. Né. Impressão é tudo que me é dado, né, é tudo que chega até mim, né, desde fora. E esse é o dado da realidade para o Hume. Né. Essas impressões aí são os dados da realidade. Né. E até aí não existe nenhum problema, né? Só que quando a gente passa da impressão para as ideias, bom, aí é que surge o problema. Aí é que, né? Porque é o seguinte, né? Como que eu posso saber de qual impressão me veio uma ideia? De qual impressão me surgiu uma ideia, uma determinada ideia? Então, por exemplo, eu tenho a impressão da cor vermelha. Depois eu vou formar a ideia dessa impressão. E aí eu pergunto, de onde pode ter vindo essa ideia de vermelho? Eu vou me lembrar que veio da impressão que eu tive daquele objeto vermelho. Isso aí não representa nenhum problema. Né? Por quê? Porque eu tenho, nesse caso, uma ideia legítima. Por que ela é legítima? Bom, se as impressões são o dado da realidade, e eu tenho uma ideia a qual, né, eu posso relacionar com um dado da realidade, com uma impressão que eu tive, então essa é uma ideia legítima. Percebe? É uma ideia legítima. Se eu consigo encontrar onde que está a origem da minha ideia de vermelho, eu consigo dizer, a origem está aqui nessa caneta. Eu tive a impressão dessa caneta, tive a impressão do vermelho desse objeto aqui, esse dado da realidade. E agora eu tenho uma ideia de vermelho. Bom, essa ideia tem um correspondente, eu posso achar o correspondente dessa ideia? Posso. Então ela é uma ideia legítima. Para o Hume ela é uma ideia legítima. Percebe? E por que ela é uma ideia legítima? Porque corresponde a um dado da realidade. Mas o que faz isso? O que proporciona, né, essa associação entre a ideia e a impressão? O fato de que é uma ideia simples. Porque toda a impressão que me é dada dos objetos são simples impressões. E se eu tenho uma ideia simples, eu tenho uma facilidade para correspondê-la com algo aí fora. Né? Então, uma ideia simples, ela já traz junto a garantia de que ela veio de uma impressão.
Eu posso não saber qual foi a primeira vez que eu tive a impressão da cor vermelho, por exemplo. Né? Mas eu sei com certeza que eu tive essa impressão de alguma coisa, de algo. Percebe? A própria simplicidade da ideia me revela isso. Né? Então, é claro que as ideias simples, né, elas não vão apresentar dificuldade, né, para o conhecimento. Por quê? Porque elas têm uma garantia de serem verdadeiras. O problema é que eu não tenho só ideias simples, e nem o conhecimento pode ser fundamentado em ideias simples. Eu tenho ideias complexas. Eu também tenho ideias complexas. Como, por exemplo, a ideia de substância, a ideia de causa, a ideia de efeito, a ideia de eu, a ideia de unidade, a ideia de totalidade. Se o Hume conhecesse as categorias kantianas, né, então ele diria que aquelas categorias, né, todas as categorias kantianas, eram todas ideias complexas. Só que para o Hume é o seguinte, uma ideia ser legítima, ela precisa ter uma correspondência, como eu acabei de falar. Né? Então, se eu digo que não consigo encontrar a correspondência, ou a impressão correspondente de uma ideia em nenhum dado da realidade, é porque essa ideia não é uma ideia simples, é uma ideia complexa. Não é uma ideia legítima, né, para o Hume. Por quê? Porque não corresponde a nenhum dado da realidade. Então, por exemplo, se eu pego a ideia de substância, né, onde é que está a realidade dessa ideia? Se eu pego a ideia de vermelho, eu sei que é uma ideia real. Por quê? Porque eu consigo achar, eu consigo dizer onde que está a realidade daquela ideia. Aonde que está a impressão correspondente daquela ideia. Mas se eu pego a ideia de substância, onde é que está? De onde que veio? O que me deu a impressão de substância? Então, por exemplo, se eu pego a categoria kantiana de totalidade, onde que está a realidade dessa ideia de totalidade? Tem que estar numa impressão. E onde está essa impressão? Não acho. Qual foi o objeto que me deu a impressão de totalidade? Ou de eu, ou de substância, ou de causa? Qual o objeto que me deu a impressão de causa? Não vou achar. O Hume não vai achar, vamos dizer assim. Então veja, se eu não encontro uma impressão de onde partiu uma ideia, né, o Hume vai dizer que aquela ideia não pode ser considerada como real. Seria, então, uma ideia que não se justifica. Né? É uma ficção imaginativa para o Hume. Uma ideia que eu não posso associar, relacionar com uma impressão, é uma ideia imaginativa. Né? Então, se essas ideias complexas, elas carecem de realidade, né, elas não podem fundamentar o conhecimento. E o conhecimento, ele é todo cheio de ideias complexas. Né? Só que aí a gente é obrigado a fazer a seguinte sentença. Né? Se o conhecimento é cheio de ideias complexas,
e as ideias complexas não são reais, então o conhecimento é impossível. E agora a gente volta para o Kant. Né? Agora a gente tem que voltar para o Kant, né? Porque o que o Kant está dizendo, né? Ele está dizendo que nós temos sim conhecimento universal, né? Universal e necessário das leis universais. Só que ele também aceita, né? Ele também vai concordar aí, né? Com o que o Hume dizia, né? Que as coisas não nos dão a impressão das ideias complexas, né? Elas não nos dão a impressão dessas ideias complexas que fundamentam o conhecimento. Né? E aí, então, aqui a gente vai se deparar com... Né, aqui a gente fica num impasse. Né? Por quê? Porque, de um lado, então, a gente tem o conhecimento das coisas. Né? O conhecimento complexo das coisas. Né? Isso não se pode negar. Né? Tem aí as categorias do Kant, por exemplo, né? Que é o conhecimento complexo das coisas. Né? Só que do outro lado, esses conhecimentos, né, no plural, eles não podem ter vindo das coisas. Não podem ter vindo das impressões das coisas. Né? Porque as impressões não nos dão nada além do que ideias simples. Né? Então, a gente chegou aqui no impasse, no seguinte impasse, né? Ou as categorias, né, que o Kant encontrou, né, vêm das coisas, procedem das coisas, ou vêm de nós, procedem de nós mesmos. Né? Se esse conhecimento, né, se essas categorias não nos são dadas pelas coisas aí fora, então elas nascem em nós mesmos. Elas se originam de nós mesmos. Né? E agora, então, para explicar esse negócio aí, né, de que o conhecimento da objetividade não nos vem dos objetos, né, então Kant vai entrar na famosa inversão copernicana. Né? E nós vamos falar disso na próxima aula, se Deus quiser.